Foi lá em 1985 que a bomba estourou. Michael Jackson, no auge absurdo da carreira, foi lá e comprou o catálogo da ATV. O plano? Garantir os direitos de quase 4.000 músicas, incluindo 251 dos Beatles. Simplesmente a maior banda de todos os tempos. Até hoje, muita gente vê isso como uma das jogadas mais ousadas da história da música. Esse movimento deu para Michael Jackson um poder financeiro surreal, transformando ele não só no rei do pop, mas também um tubarão dos negócios, abrindo as portas para ele mandar na indústria do entretenimento. Mas apesar de todo o hype e das portas que essa parada abriu para Michael, pouca gente conhece esse lado do Michael. Por trás daquele sorriso, do jeito gentil, da voz doce, tinha um negociador frio, calculista. Embora até hoje a compra da ATV seja vista como uma jogada genial, a real é que isso foi uma das piores traições que ele cometeu a um amigo, como também, para surpresa de todo mundo, acabou virando um dos maiores erros de toda a carreira dele, trazendo uma dor de cabeça enorme nos seguintes. Eu sou o Lucas Cinti e antes de continuar, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. A ideia desse vídeo não é atacar o Michael Jackson, mas humanizar o legado dele. Dentro do fandom é comum colocar o Michael num pedestal, principalmente como artista, mas quando o assunto é vida pessoal, eu não gosto muito dessa idealização, porque por mais incrível que ele tenha sido, por tudo que ele fez, ele também é um humano, e humanos erram. Dito isso, bora começar. Lá pelos anos 70, Michael Jackson e Paul McCartney se trombaram numa festa lá na Califórnia. Nessa, o ex-Beatle contou pro Michael que ele tinha feito uma musiquinha pensando nele, pra ele gravar. O nome da música era Girlfriend, que mais tarde entraria no álbum Off the Wall. Nessa época os dois nem eram próximos nem nada, mas aconteceu esse encontro por acaso. A relação deles só mudou mesmo em 80, quando na noite de Natal, Michael foi lá, chamou o Paul, do nada, pra eles se encontrarem, trocar ideia, gravarem e comporem músicas junto. It was Christmas and my phone rang and I said, "Who's this?" You know, kind of guarding my privacy, private number. I said, "Who's this?" "It's Michael." He said, "You want to make some hits?" So I said, yeah, sure. No começo dos anos 80, os dois estavam em momentos chaves da carreira. Os dois querendo se reinventar, fazer algo diferente. E a ideia dos dois trabalharem juntos animou dos dois lados. Em 81, Michael foi pra Londres, ficou hospedado na casa do Paul, jantando direto com ele, com a Linda McCartney, com quem ele acabou ficando amigo também. Nesse período, os dois viraram uma dupla. Passavam horas compondo, gravando. Depois de dias, nasceu o som The Man e Say Say Say, que mais tarde ganharam um clipe lendário, com o ex-Beatle e o rei do pop dançando e cantando junto, simplesmente histórico. No início, Paul nem fazia parte do círculo mais íntimo do Michael. A relação deles era bem mais profissional do que de amizade. Mas com o tempo essa parada foi mudando. E os dois acabaram criando um laço bem forte. Mantinham contato, trocavam ideia como amigos, saíam juntos, apareciam um do lado do outro em premiações. Pra você ter noção do nível da amizade, depois que eles gravaram o Say Say Say, Michael, Paul e a família McCartney foram pros estúdios da Universal só pra curtir, só pra gastar onda, sem compromisso nenhum. Durante essas gravações e as conversas descontraídas, também rolavam uns papos sérios sobre grana. O Paul, bem mais vivido no assunto, dava vários conselhos pro Michael. Até então, o Michael não era obcecado por dinheiro e tal. Ele tava mais focado em evoluir como artista, mas essa mentoria do Paul foi essencial para abrir a cabeça do Michael e fazer ele enxergar a indústria musical de um jeito muito mais estratégico. Um dia, em 83, Michael foi para Londres compor com o Paul e o papo tava girando em torno do sucesso absurdo que ele tinha acabado de fazer com o Thriller. Aproveitando a deixa, o McCartney, ele abriu o jogo e falou de um jeito bem mais inteligente de você faturar com música nessa indústria. Ele abriu um caderninho e mostrou pro Michael várias músicas que ele tinha direito e soltou na maior calma. Toda vez que alguém toca essa música aqui, eu recebo dinheiro. O Michael ficou em choque respondendo na hora, caraca, você tá brincando, né? Mas o Paul tava falando sério, não era brincadeira nenhuma não. A partir daí, ele deu basicamente uma aula pro Michael, explicando que comprar direitos musicais é uma das formas mais certeiras de fazer dinheiro nesse mercado, que isso é até mais seguro do que você comprar imóveis, e completou dizendo que aprendeu isso do jeito mais difícil, depois de ter perdido o direito das suas próprias músicas. Lá nos anos 60, na época dos Beatles ainda, McCartney e os outros Beatles assinaram um contrato que entregava o direito das músicas para a editora Norton Songs, criada pelo empresário Brian Epstein, junto com o investidor Dick James. O problema veio depois. Numa decisão bem infeliz, a Norton Songs acabou sendo vendida para o catálogo da emissora londrina ATV. Resultado, os Beatles perderam o controle de 251 músicas. Mesmo
continuando recebendo dinheiro dessas músicas, a grana era bem menor. E pior, eles não tinham mais voz sobre o que eles poderiam fazer com o próprio catálogo. Se a TV quisesse, por exemplo, enfiar a música dos Beatles em um comercial qualquer, a banda não poderia fazer absolutamente nada. E pra piorar, todo o dinheiro dessas propagandas ia direto pro bolso da TV. No fim das contas, foi uma jogada extremamente injusta pros Beatles, que viram lucros enormes virarem migalhas, enquanto perdiam totalmente o controle sobre o legado musical que eles mesmos criaram. Ninguém queria renegociar a compra desses direitos, e o motivo principal é que a TV não queria vender só as músicas dos Beatles, mas sim todo o catálogo que ela possuía. E como esse catálogo tinha milhões de canções, o preço dessa brincadeira não era barato, e o quarteto de Liverpool não estava disposto para bancar isso. Essa parada meio traumática virou meio que uma chave no Paul. Ele mergulhou direito nesse negócio de direitos autorais e acabou construindo uma fonte de renda absurda com isso, chegando a ganhar mais de 40 milhões de dólares por ano só com direitos de músicas que ele possuía. Um detalhe importante é que o Paul tentou negociar o catálogo da Norton Songs mais de uma vez para tentar recuperar as músicas dos Beatles. A última tentativa rolou em 81, só que a situação era delicada. Ele não queria comprar tudo sozinho, já que a maioria das músicas era dele e do John Lennon, que tinha morrido um ano antes. Para ele, pagar tudo sozinho soava meio errado. Ele até procurou a Yoko, sugerindo que os dois comprassem o catálogo juntos, mas ela recusou mesmo tendo dinheiro de sobra para comprar, já que o catálogo estava sendo oferecido por 20 milhões de dólares. No fim, o Paul acabou desistindo do negócio por achar o valor alto demais. Hoje, essa decisão é bem questionável, principalmente sabendo que ele tinha grana suficiente para fechar o acordo sem dor de cabeça. Dando sequência pro papo entre os dois, Michael soltando na brincadeira: pô, quem sabe um dia eu compro tuas músicas? O Paul só riu, seguiu o assunto levando a zoeira. Você percebe que lá no fundo o Michael não tava brincando. De fato, uma das maiores marcas do Michael é aquela forma doce e educada que ele sempre tratava as pessoas. O esperado é imaginar que ele não machucaria nenhuma mosca, né? Mas alguma coisa nele mudou depois do sucesso absurdo de Thriller. Apesar do Michael antes de Thriller já ser um artista gigante, ele carregava uma sensação que não recebia o reconhecimento que ele merecia. Dentro do mercado ele se sentia meio que subestimado. O sucesso de Thriller pareceu ter virado essa chave. O álbum deu pro Michael não só confiança, mas também um ego muito mais forte, no sentido de consciência do próprio valor. Foi assim que, em 83, Michael resolveu colocar em prática os conselhos do Paul. Junto com seu advogado, John Branca, o famoso John Branca, ele começou a planejar a compra do direito de várias músicas. Com menos de $1 milhão, ele saiu comprando faixas de artistas como Sly and the Family Stones, Ray Charles, Soul Survivors, sempre escolhendo o que ele considerava realmente valioso. Em setembro de 84, quando ele estava em turnê na Filadélfia, o John Branca se reuniu com Michael, com o gerente Frank DeLay e outros advogados para soltar uma bomba. O catálogo da TV estava à venda. E junto com ele, vinha um dos maiores tesouros da história da música: o catálogo dos Beatles. Para completar, o Branca até falou que o Paul tentou comprar o catálogo em 81, mas desistiu por achar o preço de 20 milhões de dólares absurdo. De um lado, Michael ficou totalmente empolgado por poder comprar a TV, vendo ali um potencial financeiro gigantesco. Milhares de músicas de uma vez, incluindo a dos Beatles. Mas por um outro lado, saber que o Paul tinha achado o preço alto demais fez o Michael criar a impressão que o ex-Beatle era um pouco pão duro. E foi aí que a parada ficou pessoal, com a ideia de dar uma liçãozinha no Paul. Michael e seu advogado passaram meses negociando a compra dos direitos da TV, enquanto várias outras gravadoras também estavam de olho no catálogo. Entre 84 e 85, Paul foi avisado várias vezes que as músicas dos Beatles continuavam à venda e que ele podia ainda comprar tudo por 20 milhões de dólares. Mas de novo, ele recusou fechar o negócio, sem imaginar que o próprio Michael Jackson, seu amigo, estava prestes a se beneficiar dessa decisão. As negociações foram longas, caóticas e cheias de tensão. Várias empresas entravam na disputa, as ofertas subiam o tempo todo e o processo virou quase que uma guerra nos bastidores. No fim das contas, quem chegou com o maior lance foi o Michael. Em agosto de 85, ele viajou até a Austrália para encontrar com o empresário Robert Holmes, então dono do catálogo da TV, e fechou a compra por 47,5 milhões de dólares. Esse negócio entrou pra história como a maior aquisição de direitos musicais já feitas por um só artista.
Esse movimento, apesar de ter sido um golaço financeiro pro Michael nessa época, foi visto pelo Paul McCartney como uma traição total. Ele até chegou a soltar a famosa frase: acho meio feio esse tipo de coisa, ser amigo de alguém e depois comprar o tapete que ambos estão pisando. Do lado do Michael, a leitura era outra. Ele não via aquilo como um ataque direto ao Paul, mas como uma oportunidade de ouro. Nem o Paul McCartney nem a Yoko tinham topado comprar os direitos. Então pra ele, o espaço estava simplesmente aberto. E o Michael sabia exatamente o que estava fazendo. Ao comprar aquele catálogo, ele estava entrando num nível de poder financeiro que nenhum artista tinha alcançado antes. Mesmo faturando milhões com o sucesso de Thriller, ele entendia que controle editorial era outro jogo. Nenhum artista da história tinha chegado tão longe nesse território. A partir daí, mesmo sem declarar guerra ao Paul McCartney, Michael começou a pensar na melhor maneira de tirar o máximo de proveito dos direitos que agora eram dele. Além de planejar vários covers que eu saí anos depois, ele passou a liberar o uso das músicas dos Beatles em comerciais. Essa decisão deixou o Paul completamente furioso. Desde sempre, ele e os Beatles barravam esse tipo de coisa, pois acreditavam que colocar músicas e propaganda esvaziavam o valor artístico delas. Vocês aí nos comentários podem até discordar dessa decisão, mas esse era um dos princípios da banda. De certa forma, o objetivo do Michael, ao comprar o catálogo da ATV, não foi só ganhar dinheiro com direitos autorais, mas também dar uma liçãozinha no Paul McCartney por não ter comprado quando ele teve chance. E chance, meu amigo, não faltou! Paul teve chance de comprar esse catálogo diversas vezes, mas deixou passar. Mas também o Michael e o Paul eram amigos de verdade. É isso que deixa a situação complicada. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse comprado esse catálogo, ia ser menos cruel pro Paul. Ele abriu as portas da casa dele pro Michael. Eles gravaram juntos, escreveram juntos, um do lado do outro. Foi justamente o Paul que deu esse conselho pro Michael. Então o que o Michael fez soa no mínimo baixo, né? Mesmo assim, o Michael seguiu em frente, num movimento frio, provavelmente alimentado pelo ego de ser o maior artista do planeta depois de Thriller, e pela fome para se tornar uma das figuras mais poderosas do planeta. Ele escolheu sacrificar o vínculo que ele tinha pelo Paul por mais poder, mais controle, mais influência. Durante anos, Paul McCartney tentou renegociar com o Michael e recomprar as músicas dos Beatles. Paul deixava claro o incômodo que ele tinha por não receber o que ele achava justo pelas músicas que ele fez. O Michael, por outro lado, respondia de forma bem direta que não tinha interesse nenhum de vender o catálogo. Com o passar dos anos e por causa dessa situação, os dois acabaram se afastando. Ainda assim, de forma até que surpreendente, voltaram a se encontrar em clima amigável em algumas ocasiões. Em 89, durante a turnê do Paul pela Califórnia, ele convidou Michael Jackson para ir no backstage do show deles. Em 91, Michael chamou o Paul para acompanhar as gravações de Black or White. Com o passar dos anos, fica claro que a compra do catálogo da ATV não foi só uma jogada financeira genial, mas também o reflexo direto do momento de vida que o Michael tava em 85. Ele era realmente o maior artista do planeta. Só que essa compra também deu problemas pra ele no futuro. O catálogo da ATV, que começou como um símbolo de poder, virou aos poucos um peso financeiro gigante. Manter aquilo sozinho passou a ser cada vez mais difícil, exigindo alianças corporativas pra não deixar tudo desmoronar. Foi justamente essa necessidade que levou o Michael a se unir à Sony em 91, depois criar a Sony/TV em 95. Ao misturar seu catálogo com os ativos da Sony, ele conseguiu monetizar ainda mais seus direitos e garantiu uma estabilidade momentânea. Mas essa escolha veio com um preço alto. Junto com a grana, vieram disputas de poder, brigas por controle, uma sequência de problemas financeiros que marcaram de vez a sua fase adulta, principalmente nos anos 2000. Olhando em retrospecto, é quase irônico. O catálogo que um dia representou liberdade, poder, vitória, um catálogo que o Michael sacrificou uma amizade, acabou se transformando numa fonte constante de estresse, negociações forçadas e dependência empresarial. Uma dependência da qual ele nunca conseguiu escapar totalmente, e que no fim das contas o empurrou para os maiores e mais graves problemas legais e financeiros de toda a sua vida. No fim das contas, o próprio sistema acabou se virando contra ele. Isso fica ainda mais claro quando a gente lembra o motivo do Michael ter decidido voltar aos palcos em 2009. Justamente o período em que ele acabou morrendo estava ligado às dívidas enormes que ele havia acumulado havia anos. E grande parte dessas dívidas tinha relação direta com os conflitos constantes com a Sony. Conflitos alimentados pelos interesses financeiros e políticos em torno do catálogo que o Michael possuía.
E depois da morte do Michael, foi justamente a Sony que acabou ficando com o controle de todo o catálogo da ATV. No fim, a compra das músicas dos Beatles foi sim uma jogada boa no curto prazo, mas também virou um lembrete um pouco incômodo de que o Michael não estava imune à ambição. Por trás do ícone, do gênio criativo, do artista único, existia um ser humano real, alguém que tomou decisões movidas pelo desejo de crescer, mesmo que isso significasse quebrar amizades, enfrentar gigantes corporativos. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deu gostei. Coloque críticas e sugestões para próximos vídeos nos comentários. Vire membro, se inscreva no canal também. Vai me ajudar pra caramba. A monetização que do YouTube não é muito boa, vocês sabem muito bem. Então se vocês quiserem me ajudar aqui com o trabalho, vire membro. Vai ter vídeos exclusivos, vídeos antecipados. Vocês podem me seguir no Insta também, vai estar na descrição. E é basicamente isso por hoje. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!